paz do Senhor, queridos. Queremos convidar vocês para prestar o seu culto de louvor e adoração a Deus. Permita ser alcançado pela presença de Deus na sua casa. Permita ser alcançado por essa presença que te envolve. Que o Espírito Santo de Deus adentre o teu lar. Que o seu culto possa ser prestado a Deus nesse momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. E sobre a tua palavra eu profetizo que esse coração angustiado, esse coração ferido, esse coração preocupado vai ser alcançado pela tua paz que excede todo entendimento, vai ser alcançado pela calmaria, porque só tu, Jesus, pode trazer calmaria em meio ao caos. Ei, fica tranquilo, descansa. Tudo está na palma das mãos de Deus, e até a tempestade é Ele quem permite acontecer. E Ele tem uma palavra para a tua vida. Escute. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é um homem para pôr um ponto final onde eu nem coloquei? Descansa, é tudo passageiro. Enxugue as suas lágrimas, você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometer garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem tô tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Ei, sou eu quem faço. Quem é um homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Enxuga as suas lágrimas, é tudo passageiro. Confia em mim o tempo inteiro, só precisas confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. E descansa, sou eu quem tô tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometer garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem tô tocando agora. Eu tenho a sua vitória, só precisa descansar. Eu não sei nem qual maneira o seu estado psicológico se encontra agora, mas a paz que vem dele, ela é maior do que tudo aqui embaixo. Ela acalma a alma, ela acalma o coração, ela acalma, ela te deixa tranquilo. Deixa essa presença te alcançar na tua
contigo aqui. Adore Ele com alegria. Ele é grande, Ele é o dono do universo. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro Ele usa pra andar na terra? E qual sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual é o valor do seu patrimônio? E o nome do seu professor? Quem o ensinou a agronomia? Que em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos colhe as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, Ele não dá sua glória a ninguém. Ele é dono de tudo e tudo Ele tem. Não aceita soberbo e prepotente. Ele faz descer. Refletir com você acerca da doutrina bíblica da oração. E antes de adentrarmos ao texto, externar aqui meu carinho pela Igreja Bereia, externar aqui meu carinho pelo vosso pastor, meu amigo, irmão, pastor Ronaldo e toda a sua família. Vamos examinar um texto agora de forma reflexiva, de forma prática, como de fato é a Bíblia e a proposição teológica da Bíblia, ok? Tentar entender acerca da doutrina bíblica da oração neste primeiro momento e de forma bem comum, bem natural para você, cristão piedoso, cristão genuíno e autêntico, entender o que de fato é a oração e como devemos proceder através dela concernente a Deus, ao nosso relacionamento com Deus. O texto para nosso exame nesta hora maravilhosa, é manhã aqui no estado de Minas Gerais, o texto é o de Lucas, capítulo 11, versículo 1.
Evangelho de Lucas, isto é, que Lucas escreveu, capítulo 11, versículo 1. O texto é conhecido, diz assim: de uma certa feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Que pedido fantástico! Nós vemos na Bíblia Sagrada algumas passagens em que Cristo diz para aqueles que o interpela acerca de alguma coisa, demonstrando-lhe fé, ele diz: pede-me o que queres que eu te faça. E aqui nós vemos um pedido incomum na Bíblia Sagrada. Afinal de contas, você há de convir comigo que não há muitos pedidos como esse. Pessoas dizendo: Senhor, me ensina a orar. Então eu quero nessa manhã trazer uma reflexão breve, porém muito proveitosa, sobre a doutrina da oração. Primeiro, antes de qualquer coisa, vamos definir o que é oração, porque algumas pessoas, mesmo sendo crente piedoso, genuíno, autêntico, têm equivocado-se quanto ao que é oração. Tem gente pensando que oração é apenas uma troca de informações com Deus. Eu vou orar para colocar Deus a par da minha vida, de tudo que está se passando. Eu vou orar só para colocar Deus a par do boletim epidemiológico acerca da pandemia. Deus não precisa nada disso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e onividente. Na verdade, é Deus que nos coloca a par da situação a partir do momento que nós oramos, e não o oposto. Definamos então o que é oração, meus amados irmãos. No Novo Testamento, a palavra grega que aparece como substantivo para definir oração é proseureste. Significa três coisas. Primeiro, em benefício de. Segundo, em direção a. E terceiro, para perto de. Vamos entender. Primeiro, oração é o ato em benefício de quem ora. Quando nós oramos, o beneficiado não é Deus, embora Deus seja o centro das atenções na oração. E aqui eu preciso explicar uma coisa. Tem gente que ora achando que ele é o centro das atenções na oração. Isso é um equívoco. A pessoa mais importante na oração não somos nós que estamos orando, mas aquele que nós estamos buscando em oração. Entretanto, a oração é em benefício de quem ora e não de quem está sendo buscado. Somos nós que recebemos os benefícios de buscar a Deus em oração. Segundo, a palavra oração, na sua forma substantiva, como aparece no Novo Testamento, significa também em direção a ou perto de. Em direção a quem ou perto de quem? Ora, quando nós oramos, nós estamos indo em direção àquele que nós buscamos em oração. Isso é importante. Nós não damos um passo, mas de joelhos nós chegamos mais perto de Deus do que se estivéssemos nos locomovendo, porque a oração é o que nos leva para perto de, para direção a, isto é, aquele que buscamos em oração. Então a oração é o veículo que nos conduz para perto daquele que buscamos em oração, ou seja, para perto do nosso Deus. A gente precisa entender que nem sempre o homem precisou, guarde esse verbo precisar, nem sempre o homem precisou orar. A necessidade da oração entrou em vigor na vida do homem após o pecado original,
que teologicamente é o pecado de Adão e Eva, o primeiro pecado da raça humana. Antes do pecado original, não era o homem que ia em direção a Deus para relacionar-se com Ele em oração. A Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 8, que era Deus que vinha em direção ao homem para encontrar-se com Ele. Porque nós sabemos, pelos óculos da Bíblia Sagrada, que o homem, a criatura de Deus, ela não foi feita para estar distante do seu Criador. É como uma planta que não está em solo fértil, é como um peixe sobreviver fora d'água. Estar distante de Deus é algo impossível para a sua criação. Então Deus vinha até a sua criação, que nesse momento estava originalmente pura. Entretanto, após o pecado original, cumpre-se o que disse Isaías no capítulo 59, versículo 2. Os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Houve uma separação entre o homem e Deus. E como transpô-la, ou ao menos minimizá-la? Somente pela oração, a princípio, e doravante, através do Santo Espírito de Deus. Todavia, a oração e o Espírito Santo, irmãos, não se dissolvem. Pelo contrário, eles andam de mão dadas, porque o Espírito Santo é quem mais ora. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, o que acontece após o pecado original? Há a necessidade de buscarmos a Deus em oração. Gênesis, capítulo 4, versículo 26, a Bíblia diz: e a partir daí, começou-se a invocar o nome do Senhor. É uma referência à oração. Então, Gênesis 4, 26 é o momento crucial do Antigo Testamento em que a oração entra em voga, entra em vigor. Veja, o termo, isto é, o verbo invocar, conforme aparece em Gênesis, vem do hebraico kara, e significa ir para perto, ou chamar a fim de que se aproxime. Olha que interessante, antes do pecado, eu não precisava chamar Deus. Adão não precisava chamar o Senhor, para que o Senhor viesse para perto dele. Antes do pecado, Deus vinha até o homem sem precisar ser chamado. Após o pecado, Deus cria então o paliativo da oração para que pudéssemos estar próximo dele ainda. O texto que nós lemos em Lucas faz menção da maior autoridade em oração no ato, no momento da oração, que é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem maior autoridade do que o Senhor Jesus Cristo quando o assunto é oração, meus amados. Jesus Cristo é a maior autoridade em oração, é um exemplo vivo da oração eficaz. Quando eu digo que Jesus é o exemplo vivo da oração, eu tenho bases bíblicas para isso, eu não estou sozinho. As fontes bíblicas apontam para isso. Por que ele é a maior autoridade em oração? Porque, diferentemente de nós, que só oramos em bons momentos, Jesus orou em todos os momentos, bons e ruins. Diferente de nós, que só oramos em lugares supostamente pré-estabelecidos para orar, Jesus Cristo orou em todos os lugares. E aqui cabe uma ressalva, não existe lugar específico para a oração. Paulo disse: vós varões, oreis em todos os lugares, erguendo mãos santas. Qualquer lugar é lugar para a oração. Agora olha o exemplo de Cristo. Cristo orou em vários lugares. Em Lucas 6, 12 e 13, ele orou em um monte. Em Marcos 1, versículo 35, ele orou no deserto. Em Mateus capítulo 26, versículo 36, ele orou em um jardim do Getsemane. Ainda em João capítulo 11, versículo 41 e 42, Jesus orou de frente a uma tumba, de frente a um túmulo, irmãos. Jesus orou em Mateus 26, 26 ao 27, em uma ceia, em uma ocasião de festa, de alegria. Jesus orou a sua última oração em um lugar que nenhum de nós gostaríamos de orar. Está escrito em Mateus 27, 46, que Jesus orou
na cruz, já crucificado, com os pregos nas mãos, nos pés, coroa de espinho, todo ensanguentado, Jesus fez a sua última oração. Curiosamente, a última oração de Jesus é a que mais nos ensina, porque a última oração de Jesus não foi respondida pelo Pai. Mateus 27, 46, Jesus ora assim: Deus meu, por que me desamparastes? E a oração é encerrada. E não há resposta do Deus que se busca em oração. Temos aqui um grande ensinamento que a geração de hoje talvez não esteja muito disposta a entender. É que nem toda oração será respondida por Deus. Porém, ainda que não seja respondida, não significa que Deus não ouviu ou que Deus não fez caso da oração. A bem da verdade, amados irmãos, a oração tem 3 tipos de respostas vinda da parte de Deus. A primeira resposta é o sim, que todo crente quer ouvir. A segunda resposta é o não, que nem todos querem ouvir. E a terceira resposta é o silêncio. Deus pode dizer sim, não ou não dizer nada, ficar em silêncio. Porém, até o silêncio de Deus é uma resposta. O sim é a aprovação, o não é a negativa, a desaprovação. E o silêncio significa não é tempo de tocar nesse assunto. A resposta de Cristo na cruz, a oração de Cristo na cruz, não houve resposta. Porque Cristo sabia o motivo pelo qual ele estava sendo desamparado. Ele havia sido feito pecado, não pecador, pecado. E por isso houve essa separação. Deus o abandonou por um momento, visto que não há comunhão entre o pecado e o Senhor Deus. Agora, veja que Jesus Cristo, ele ensinou os discípulos a orar. Em Lucas 11, que foi o texto que nós lemos, o pedido do discípulo é: ensina-nos a orar. Então, vai aqui algumas verdades sobre oração. Primeiro, oração é ensinada, oração é aprendida. Ninguém nasce sabendo orar. Todo servo de Deus tem que saber orar. Eu preciso aprender a orar. Por quê? Porque ao orar eu estou indo para perto de, e não é de qualquer um, é do Deus Todo-Poderoso, o Pantocrator, o Deus soberano de todo o universo. Então, como se aproximar de alguém tão grande, tão tremendo, de alguém tão superior? Eu preciso aprender, eu não posso chegar, eu não chego na frente de uma autoridade de qualquer maneira. Então, oração aponta para reverência, o modo como eu chego diante do Senhor que eu estou buscando. Precisamos aprender a orar. Será que todas as nossas orações nos levam para perto de Deus? Ou algumas orações a gente não chega nem no meio do caminho em direção a Deus? Precisamos aprender como orar. Segundo, a Bíblia diz que Jesus estava orando em um certo lugar, isto é, lugar que para nós é indefinido. É certo para eles, mas para nós é indefinido porque o texto não revela. Então veja, isto nos faz entender que não existe lugar específico para a oração. A ideia de que o único lugar para orar é no templo, isto é uma ideia equivocada. Devemos orar no templo. 3, verso 1 de Atos, Pedro e João estão indo ao templo orar. Mas devemos orar também nas ruas, nas praças, devemos orar em nossa casa. E você pode me perguntar: Gidevan, mas em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus mandou orar no quarto. Só que nós devemos entender a Bíblia de acordo com o seu contexto cultural e histórico. E o contexto histórico e cultural de Mateus 6,6 é o contexto da Palestina, portanto um contexto judaico. Eu não sou judeu nem palestino, tampouco você. O que é quarto para eles, no contexto deles, não é o mesmo quarto nosso. A palavra quarto em Mateus 6, verso 6, vem do grego tameion, que significa dispensa. Aquele quarto não era um quarto em que se hospedava alguém, em que havia uma cama, um lugar para descansar, como o conceito ocidental brasileiro. Não. A palavra traduzida ali é dispensa, uma espécie de quarto para colocar o mantimento, a alimentação. O que Cristo está dizendo? Cristo não está restringindo-nos a orar somente dentro da nossa casa. Isso é um conceito equivocado.
Na verdade, Cristo está apontando para a despensa, o lugar de mantimento em que o sustento estava, para dizer que a oração é o sustento e o alimento do crente, da alma do cristão. Somente isso. Mas orar independe do lugar. Até porque oração é ir para perto de Deus sem dar um passo. Então eu posso fazer isso com o meu espírito, eu posso erguer, elevar o meu pensamento a Deus. No momento em que eu comunico-me com Deus, eu estou orando. Terceiro, o texto diz que eles só pedem para aprender a orar quando Cristo termina a oração. Isto porque no contexto judaico era um erro muito grave, uma falha muito tremenda, você interromper um rabi ou um rabino, um mestre, no momento de sua oração. Isso era uma falha muito grave para o judeu. Então perceba que o texto de Lucas 11, verso 1, eles só pedem a Cristo para aprender a orar, para que Cristo os ensine a orar, após Cristo terminar a sua oração, visto Cristo ser um rabino, um mestre, e era um erro muito grave, uma gravidade, os discípulos interromper um rabino na seu momento de oração. Amados, a oração deve ser um período sem interrupções. A oração deve ser um período em que ninguém nos interrompa. É o nosso momento com Deus, é o momento que eu estou disponibilizando para Deus. Então, priorize o momento em que você estiver com Deus. E ainda, número 5, Jesus ensinou os seus discípulos. A tradição dizia que todo rabino deveria ensinar uma oração para os seus discípulos. Por isso que Cristo ensina a oração do Pai Nosso. Mais uma vez eu reitero, a oração é algo que deve ser ensinado. E interessantemente, quando Cristo nos ensina a orar, eu uso aqui o texto paralelo de Mateus 6, verso 5, que fala do mesmo assunto. Em Mateus 6,6, Jesus usa a terminologia adverbial quando. Jesus diz assim: eu vou ensinar vocês a orar. Então vocês vão orar assim. Quando vocês orarem, esse é o ensinamento de Cristo. Porque todo cristão deve ter um quando orar. Nós estamos acostumados a orar somente quando a situação está desfavorável ou fugiu do nosso controle. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o quando da oração é incessante. Romanos 12, verso 12, perseverar na oração. Esse é o quando. Perseverar significa insistir. Efésios 6, 18, orando em todo o tempo. O quando se deve orar? Em todo o tempo. Então, Lucas 18, verso 1, Jesus ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Qual é o quando da nossa oração? É sempre. Não existe período específico. Se a oração é um encontro com Deus, devemos nos encontrar sempre com Ele. Ok? Então, dito isto, eu quero frisar uma fala de Paulo, meus amados irmãos, que foi também um grande propagador da doutrina da oração. Paulo escreve à igreja de Éfeso, ou a igreja em Éfeso, no capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Vamos analisar essa primeira parte do versículo, orando em todo tempo, porque é muito pertinente e tem aqui uma iluminação textual bacana. Veja, quando Paulo usa o termo tempo, nesse texto especificamente, Paulo está usando o termo grego kairos, que muitas pessoas entendem como tempo de Deus, mas não é bem isso. Não vou entrar nesse mérito, mas diz respeito a outra coisa. O termo tempo, que do grego é kairos, conforme Paulo está usando, significa oportunidade ou tempo oportuno. Veja, Paulo usa o termo kairos com oração, e kairos é o tempo de oportunidade. Aqui nós aprendemos que todo aquele que ora, todo aquele que emprega esforço em oração, sempre haverá um tempo de oportunidade para ele. A oportunidade não é só para quem ora, mas também para quem ora. Porém, aquele que atravessa o caminho de um crente que ora,
ele também será acometido pela oportunidade divina. Porque em Atos 3, verso 1, nós lemos: Pedro e João subiam. E é interessante que Pedro e João subiam para o templo, e a Bíblia diz que eles só subiam porque era para orar. Eu gosto desse verbo subir porque no grego é anabaino. É a junção de duas palavras, o prefixo aná, que significa para cima, e o sufixo baino, que vem do grego basis, e significa passos. Então significa o verbo subir, passos para cima. Porém, eles só estavam subindo pelo motivo da oração. Subiam ao templo para orar. Então não é exagero acreditar que a oração são os passos que nos levam para cima. Afinal de contas, a oração não é o que nos leva para perto, e para chegar perto de Deus, não tem como ir na horizontal, é na vertical, porque Deus está em cima. Colossenses 3, verso 1 e 2. Pois bem, quando eles estão adentrando ao templo, lhes cruza o caminho um coxo. Há mais de 40 anos era coxo desde o ventre. E naquele momento, no tempo da oração oportuna, a oportunidade que através da oração alcançaria Pedro e João, alcançou também o coxo, irmãos. Então, aqui na minha fala final, no epílogo da minha fala, eu quero te incentivar a continuar orando. Tem um parente problemático? Continue. A pandemia está nos assolando? Continue orando. O tempo da oportunidade de Deus virá através da oração. Lembre-se que nós temos o maior exemplo em autoridade de oração, que foi o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Orou ontem, ora hoje, ora amanhã. A Bíblia também não nos ensina a orar muito. A Bíblia nos ensina a orar sempre. Esse princípio é muito importante. Ore sempre, ainda que não ore muito. Orou ontem, ore hoje, amanhã e sucessivamente. Não deixa de orar hoje porque orou muito ontem. Esse não é um ensinamento bíblico. É orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Eu espero ter contribuído para o seu elevo espiritual e entendimento escriturístico, que é o nosso compromisso. E que o Senhor Deus lhes bendiga, que o Espírito de Deus compunja os nossos corações para adentrarmos no reduto, no recôndito da oração que está aberto para todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo e sua presença. Um abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos caminhando agora para o final de mais um culto. Agradeço a Deus pela vida de vocês que adoraram o Senhor juntamente conosco. Eu quero agradecer a Deus pela vida da igreja que nos ajudou com as cestas básicas do mês de maio. Essas cestas já foram todas doadas. Hoje também nós recebemos uma pessoa que nos abençoou com algumas cestas e nós vamos preparar para estar enviando. E eu peço a vocês que não esqueçam do quilo durante esse mês, para que nós podemos aí preparar cestas para estar ajudando a vida das pessoas que precisam. E eu peço a vocês que continuem em oração pela vida daqueles que estão enfermos. Peço aos irmãos que não esqueçam de estar orando pela vida da irmã Rosângela. O nosso irmão Rafael também postou no grupo da igreja para os irmãos estar orando pela vida do Ronald. Eu tenho certeza que ele já está saindo desse momento de dificuldade que ele entrou. Amém? Lembre de orar pelas famílias, pelos amigos. Eu sei que você tem esse contato com Deus, de poder falar com Deus e de lembrar do próximo. O maior amor é nós podermos lembrar do próximo, tá bom? Nós vamos agradecer a Deus nesse momento que passamos aqui e que Deus em Cristo abençoe a vida dos nossos irmãos. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do nosso amigo Gidevan, que nos ajudou gravando a mensagem. Agradecer a Deus pela vida da mulher dele com todo esforço, que conseguiu, a Marcela, que conseguiu nos enviar. E que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nesse momento que nós estamos aqui na tua casa, com o nosso coração aberto para poder falar com o Senhor, com alegria de poder estar diante da tua presença, porque o Senhor nos deu mais um dia de fôlego de vida. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus amigos que aqui estão, que participaram do louvor, adorando ao teu nome nesse culto, um culto prestado ao Senhor. Eu peço ao Senhor que venha dar a eles saúde à família deles e essa alegria no coração de sempre poder estar aqui na tua casa, Senhor, fazendo o melhor para ti.
Jesus querido, nós buscamos também ao Senhor pela vida da nossa irmã Rosângela, pedindo ao Senhor que venha abençoar, pedindo ao Senhor que venha curar a tua filha. Tu és o Deus que está presente onde ninguém mais está presente. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que entra na casa daquele que está necessitado de Ti, aonde entra a Tua palavra, que o Senhor entra, Senhor Jesus, para o curar, para libertar de algumas dificuldades que está passando nesse momento, para que possa reconhecer que só o Senhor é Deus. Jesus, eu oro ao Senhor pela vida de cada irmão da igreja. Pai querido, que nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, no momento de pandemia, mas eu peço ao Senhor que em nosso coração nós não venhamos ter desejo das coisas da terra, mas que nós venhamos ter desejo do céu, porque é o lugar que o Senhor nos prometeu e o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Eu te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre, Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, do nosso amigo Espírito Santo, seja com todos os irmãos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E que Deus em Cristo vos abençoe e tenha uma semana de bênção em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre a sua vida tempo de milagre. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Olha essa história. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que aquele dia passaria o Todo-Poderoso homem de Nazaré. Então usou a sua fé, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, eu cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Ele faz, só Deus faz milagres. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral da mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho no cemitério. A cova pronta já estava e os coveiros prontos para enterro fazer. Não sabia que naquele dia o milagre
estão sendo hoje quebrados. Laço de morte sobre o Brasil, sobre São Paulo, toda enfermidade, cai por terra, toda maldição.